Sobre o quê? Segundo Bolsonaro. Segundo Bolsonaro, Moro, essa conversa foi ontem, que ele disse que só podia demissão depois. Ontem, tá certo? Ontem. Eu tinha entendido que tinha sido em outras conversas. Foi ontem. Ontem, quando surgiu essa conversa, essa possível demissão de Sérgio Moro, eu liguei para alguns amigos meus em Brasília e aí eu fiz assim, o seguinte questionamento para eles. Eu disse assim, gente, o Bolsonaro, ele é especialista em criar crises, é uma usina de crises, né? Aí eu disse assim, o Bolsonaro criou uma crise dentro de uma crise, a pandemia. Aí ele foi e demitiu o ministro da Saúde, que até então era bem avaliado. Vocês acham que o Bolsonaro vai abrir um flanco contra Sérgio Moro no meio de uma pandemia, no meio de tantas críticas, no meio de tanto panelaço e tal, não sei o quê? Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar que Bolsonaro vá deixar Sérgio Moro pedir demissão por causa de uma indicação na polícia, na chefia da Polícia Federal. Eu acho que eles podem chegar a um consenso, como o próprio Bolsonaro disse, que Moro chegou para ele ontem e disse assim, o que eu queria, se o senhor tirar o Valeixo, é o seguinte, se a gente realmente resolver tirar o Valeixo, eu quero indicar um nome. Eu quero indicar um nome. E aí o presidente questionou para Sérgio Moro, por que você indicar um nome? Que a prerrogativa é do presidente. Por que nós não indicarmos um nome? Nós não buscarmos um nome de consenso? Ou colocar um nome de pessoas que têm competência para dirigir a Polícia Federal no Brasil e aí fazer um sorteio. Vai fazer um sorteio, hein? Não, ele disse. Ele disse. Ele sugeriu isso. Ele sugeriu isso. Mas por que você quer indicar? E me parece que Moro foi irredutível com relação a isso. Então, o que aí eu falei, eu comentando com o pessoal, aí eu disse bem assim, eu não acredito que ele nessa crise gerou uma outra crise e possa gerar uma crise ainda maior. Na minha opinião, seria uma burrice muito grande, seria um tiro no pé. E aí expliquei os motivos para essas pessoas. Primeiro, porque Moro tem uma reputação ilibada. Para mim, Moro foi um dos pilares do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem dois pilares, Paulo Guedes e o Moro. Quer dizer, tinha, né? E aí eu não posso acreditar que a indicação do diretor da Polícia Federal vai gerar uma outra crise no governo Bolsonaro. Uma crise dentro de uma crise maior. E os caras disseram, podem apostar que sim. Porque Bolsonaro, ele quando mete uma coisa na cabeça, ele é absolutamente intolerante. Ele quando mete uma coisa na cabeça não tem conversa. Ele disse que é uma pessoa afeita ao diálogo. Mas segundo os jornalistas de Brasília, não é. Ele quando mete uma coisa na cabeça, quando ele acha que ele está certo, ele passa por cima da autoridade dos ministros, como ele disse. Como ele mesmo falou no seu depoimento. Ele disse, o Weintraub apanha todo dia. Olha só, o termo que ele usou. Todos os meus ministros apanham. O Weintraub apanha todo dia. Então, mais ou menos esse tratamento que Bolsonaro dá aos seus ministros, as pessoas que trabalham com ele. E as pessoas disseram que Bolsonaro é assim, que é intolerante. Não, em determinado momento, não levantaram nenhuma suspeita com relação a Bolsonaro, de Bolsonaro estar intervindo na indicação da Polícia Federal para beneficiar esse ou aquela pessoa. Não, em momento algum. Eles disseram isso, que Bolsonaro não tem esse perfil. Apesar de Moro ter dito que dito o oposto. Ele acusa Bolsonaro frontalmente de interferência política. Principalmente agora em relação ao Supremo, né? Ele diz que o presidente está preocupado. Exatamente. Então, assim, eu contextualizei, eu disse isso porque é o seguinte, eles conversaram ontem, o Bolsonaro disse que ia mudar, ia trocar, e a conversa não foi conclusiva. O Moro saiu achando que iam ter uma outra conversa. O Bolsonaro
por sua vez, não falou absolutamente nada. E o Moro, hoje, na sua coletiva, disse que só soube da exoneração do Valeixo pelo Diário Oficial. E aí questionou até a assinatura, né? Ele até questionou a assinatura, porque ele disse que ele precisava assinar a exoneração do Valeixo e ele não assinou. Não foi isso que ele falou? Ele falou isso. Então, assim, é uma crise, como você disse, Gustavo, institucional. O país perde um técnico, um grande colaborador, apesar dele dizer que está à disposição da pátria, mas ele perde. O país perde muito com a ausência de Moro. Moro dava muita musculatura, dava muita credibilidade ao governo, indiscutivelmente. Não sei nem que vai ser o substituto de Moro. E aí a gente fica assim, sem saber. No final das contas, Moro, o que Moro disse sobre Bolsonaro, sobre a interferência política, é verdade? O que Bolsonaro falou sobre Moro, de que ele tentou fazer um acordo com o Bolsonaro e em novembro, com a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal, usando como moeda de troca, sairia o Valeixo também, a gente não sabe quem está falando a verdade.